Bom dia, pessoal. Boa tarde, né? Ou boa Boa noite, como o noite. professor Jefferson gosta de dizer. Nós estamos hoje, né, gravando um vídeo de aula prática para vocês aqui numa área de soja, né? De propriedade do senhor Fábio Junqueira, é um engenheiro agrônomo, e disponibilizou essa área para a gente estar gravando e a gente conversar um pouquinho e bater um papo, né, Jefinho? Sobre essa cultura que gera tantas divisas, essa cultura tão importante no nosso país e principalmente na nossa região, que é a soja, né? Justamente, professora. Aqui é uma área que foi plantada com soja, é uma variedade 7110, é transgênica, né? Depois a gente vai falar o que é uma soja transgênica para vocês, em sala de aula a gente já falou. Aonde foi feito o plantio, vocês podem estar observando que não existe muita palhada, porque foi feito em cima de uma lavoura anterior de milho, mas não ficou uma palhada suficiente para um bom plantio direto, certo? O correto, beleza mesmo, era se tivesse mais palhada para conservar mais a umidade do solo, né? Mas tudo bem, foi feito o plantio, a soja já está com quantos dias na era? Parece que com mais de 20 dias, Isso, né? eles plantaram acho que no dia 16, né? Que eles Isso. disseram, 16 de outubro, foi realizado o plantio nessa área, dessa cultivar, dessa variedade, né, de soja. E então aí nós já estamos com ela já bastante evoluída, né? Já está num estágio fenológico já bastante avançado. Eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente avalia em qual estágio vegetativo que está a soja, porque isso é muito importante, tá? Antes de eu falar sobre o estágio fenológico, vamos falar desde do início, né? Igual a professora na era da aula de administração, é muito importante fazer o projeto antecipado de todos os procedimentos que vão ser feitos na lavoura, Antes de né? iniciar o Antes de plantio, iniciar né? o plantio. Como? Fazer retirada de amostra de solo, para ver como que está a Sim, situação do solo em termos de fertilidade, se há necessidade de calcariar, né? calagem ou Fazer gessagem, calagem né? ou gessagem, isso tudo a gente tem que ser planejado. Um Lavoura outro, hoje é todo planejada. isso, outro ponto que o produtor tem que avaliar, né? Principalmente aqui, que é uma área que a gente vem plantio pós-plantio, é o produtor, né, Jefinho, avaliar se ele tem algum problema de compactação nesse solo, né? Justamente. A gente sabe que as nossas lavouras nossas áreas são bastante exploradas, né? Então o produtor tem que estar de olho nessa questão, nessa parte também de compactação de solo, observar isso, que caso ele tenha esses problemas, ele tem que fazer um manejo um pouco diferente na área antes de iniciar o plantio, né? Justamente. Em termos de fertilidade, quando a gente faz a retirada da amostra de solo, para a gente saber quais os nutrientes que a gente vai ter que colocar no adubo, qual a fórmula do adubo que a gente vai utilizar, é imprescindível, tá? No caso da soja, como a soja é uma que a gente chama de oleaginosa, ela é uma leguminosa, as plantas da família das leguminosas, ela tem um diferencial em cima das outras, do milho, do algodão. Qual que é esse diferencial? É quando a gente vai fazer a recomendação do adubo para o plantio, tá? Como essa planta tem a capacidade de fixar, pegar o nitrogênio que está aqui na atmosfera e transformar esse nitrogênio atmosférico do ar em adubo nitrogenado para a planta, Disponibiliza para si disponibiliza o mesmo, nitrogênio né? para a Ela é planta. autossuficiente em nitrogênio. Então, não há necessidade de um nitrogênio no adubo de plantio. Ah, mas como assim, professor? Nitrogênio, o adubo não é NPK, nitrogênio, fósforo, potássio? Sim, só que a soja, ela produz o seu nitrogênio. De que maneira que ela produz esse nitrogênio? Através de um produto, de uma bactéria que a gente coloca no tratamento de semente, né? Uma bactéria do gênero das Bradyrhizobio japônico, né? É um inoculante. Milhões de bactérias que vêm nesse inoculante. Esse inoculante, quando a gente mistura na semente, vai ocorrer uma simbiose, certo? Uma interação entre a planta e as bactérias através do seu sistema radicular, e o sistema radicular da planta vai produzir o nitrogênio. Olha essas bolinhas que vocês estão vendo aí. São nódulos, são rizóbios. Isso aí é nitrogênio puro. A própria planta está produzindo nitrogênio para o seu desenvolvimento.
Desde pequenininha, né, professor Olha aí, Jefferson? tá vendo? Essas bolinhas, aperta aí para você ver, Nara. Ela solta um líquido, certo? Meio cor de rosa. Isso é nitrogênio, gente. Puro, 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 de graça. A planta está produzindo. Somente através dessa inoculação que a gente faz no momento do tratamento da semente com inseticida e E isso fungicida. significa, né, que a inoculação que foi feita obteve um sucesso muito bom. Perfeito. Né? Porque a planta ainda pequena, né, ainda no início do seu ciclo, ela já apresenta, né? Essas bactérias já estão presentes, trabalhando aqui, né, em simbiose aqui com o meio ambiente, trabalhando nesse benefício para essa planta, né? Justamente. E de que maneira que vai sendo produzido esse nitrogênio? De acordo com a necessidade da planta. A planta mesmo vai falar, vai expressar a quantidade de nitrogênio que ela precisa. À medida que ela vai precisando de nitrogênio, a raiz vai formando nódulos, rizóbios. Como eu sempre gosto de dizer para vocês, as plantas são como nós, né? Elas têm sistema, não é assim que é dito, mas ela tem um sistema nervoso, digamos assim, né, professor? Que ela entende, a sua parte hormonal, ela trabalha em simbiose com raízes, caule, folhas, né? Onde a partir da necessidade que ela precisa, o organismo, né, da planta diz, ó, preciso de nitrogênio, vamos lá, bactérias, vamos trabalhar, né? Vamos produzir. Vamos produzir. Então, aí quando a gente vai optar, o produtor fala, mas eu conheço muitos produtores que colocam a fórmula 2-20-20, 2-20-18. Então tem nitrogênio no adubo. Não tem importância. Se o produtor for um produtor mais, assim, digamos Técnico, assim, né? mais técnico, se ele optar por colocar 2 pontos de nitrogênio no adubo, é para quê? Para dar um arranque inicial na planta. Melhor. Inicial maior, certo? Mas se não colocar, a partir do momento que for começar a formar raiz, já vai haver nitrogênio. Então, no início, quando ainda não tem nitrogênio formado nas bactérias, se tiver um adubo com nitrogênio, ele vai ter um arranque inicial maior. O sistema radicular começa, é mais rápido, né? Uhum. E ela começa a soltar os seus cotilédones mais rápido e aí a planta começa a desenvolver um pouco mais rápido. Porque quando a gente faz o plantio, quando a plantinha da soja nasce, as duas primeiras folhas que nascem são essas duas de baixo para cima aqui, ó. Estão vendo? Essas folhas aqui, ó. Essas duas primeiras, estão vendo? Essas folhas aqui a gente chama de folhas cotiledonares, certo? Essas folhas cotiledonares, qual que é a função dessas duas folhas iniciais para a planta? Reserva de nutrientes, certo? Então, como a planta ainda não tem um sistema radicular formado, quem vai nutrir essa planta com nutrientes são essas duas folhinhas que a gente chama de folhas cotiledonares, certo? Essas folhas têm a função de nutrir a planta inicialmente, depois elas amarelam e caem. E à medida que elas caem, aí o sistema radicular já está formado, certo? Então começa a aparecer outras folhas, tá? Olha para vocês verem, todas agora saem em 3, são folhas trifolioladas, certo? Então, ó, 3. Então, como que a gente sabe qual que é o estágio vegetativo que a soja está? Contando quantos nós tem com folhas trifolioladas, certo? Então, ó, 1, 2, 3, certo? Essa daqui ainda não está totalmente, certo? Então, essa planta está em qual estágio vegetativo? V3. Tem 3 folhas trifolioladas, certo? Então, é assim que a gente vai entrar no campo e definir em qual estágio que está a planta. Em relação, voltando um pouquinho, Jefinho, sobre as folhas cotiledonares, a gente sabe, a gente entende quanto mais livre de doenças a planta está, a sanidade de uma lavoura, a gente mede muito também na questão dessas folhas cotiledonares. Quanto mais tempo ela fica, né? Por quê? Porque muitas das doenças, né, Jefinho, as doenças começam de baixo para cima. Então, quanto mais tempo a gente ficar aqui com essas folhas cotiledonares, mais sadia está a lavoura, né? E assim, eu já trabalhei, Jefinho, em empresas, né, que trabalham com vendas de produtos químicos, e uma coisa que a gente bate muito em cima, ó, esse produto ajuda, né, as folhas cotiledonares a manter ela mais tempo, né? Então, assim, é uma forma que a gente tem de trabalhar com venda, né, bater em cima dessas folhas,
né? Por quê? Quanto mais tempo essas folhas ficam na planta, mais sadia está a planta. Por que que a gente tem que saber? Porque a gente bate tanto na tecla para vocês de saber o estágio da planta. Porque os tratos culturais que a gente faz na planta é de acordo com o crescimento vegetativo, né? E a gente vai saber em qual estágio vegetativo está contando as folhas. No caso da soja, são os pares trifoliolados, certo? Igual aqui está com 3, está no V3. Até no V4 a gente sabe que nós temos que fazer qual procedimento? Controle de ervas daninhas na lavoura, certo? Passou do V4, a lavoura já começa a fechar e fica difícil fazer o controle das ervas daninhas. Então, nesse momento aqui, como vocês podem estar observando, a soja ainda não fechou, né? Nós estamos vendo terra ainda entre as entrelinhas, certo? E, como vocês podem ver, as ervas daninhas estão presentes. Então, nesse momento, agora até no V4, que é o momento ideal do produtor entrar fazendo o controle de ervas daninhas, tá? Como que muda? Ó, cada par de 3 folhas dessa aqui, dependendo da cultivar da variedade, é em torno de 3, 5 dias. 5 dias. A cada 5 dias muda o estágio vegetativo. Então, aqui daqui a 5 dias nós vamos estar no V4, né? Então a gente não pode deixar passar o tempo. Nós temos que já, nesse momento aqui, já tendo que estar fazendo o controle de ervas daninhas. Se o produtor optar por fazer uma adubação foliar, é até no V4 também, entendeu? Entenderam como é que é a importância de se entender o estágio fenológico que a planta está, né, Jefinho? Outra coisa que a gente gosta muito de salientar para manter essa planta, né, é o tratamento de semente, né, Jefinho? Por quê? Para essa planta poder se expressar de forma mais rápida. A gente sabe que as doenças, muitas delas já vêm na semente. Justamente, né? A maior parte das doenças vem na semente. Então, para a gente garantir que, por exemplo, a gente tem lá, né, a literatura nos mostra com tantos dias a planta está em V1, com tantos dias a planta está em V2, com tantos dias a planta está em V3. Mas para a gente garantir que esse processo, né, vai acontecer de forma normal, de acordo com aquela cultivar, a gente tem que manter desde o tratamento de semente a planta sadia. Porque a planta que está com deficiência nutricional ou já com alguma doença, ela não vai, o material, né, ele não vai conseguir demonstrar o seu potencial aqui no campo, né? E aí a gente até conversou com o dono da propriedade sobre o tratamento de semente que ele fez, né? Para que serve esse tratamento de semente? Como a professora Nayara está falando. É como se fosse uma vacina, gente. Nós não tomamos a vacina para Covid, para nos imunizar. O tratamento de semente também é uma vacina, vamos dizer assim. É uma proteção que a gente vai pôr na semente para que não haja doença nem ataque de insetos na fase inicial da planta. Que é como se fosse um bebê, né? Justamente. Um bebezinho que exige muito mais cuidado e a gente precisa cuidar, né? Para que lá no fim, lá no dia da colheita, todos esses tratos que são feitos, a gente vai conseguir transformar em peso de grão, né? Em quantidade de grãos por hectare. Certo. Então esse tratamento de semente é muito importante. Importante não, é imprescindível, tá? O que é isso? A gente vai colocar à disposição da semente, no momento do plantio, inseticidas e fungicidas e o inoculante, certo? O inseticida para proteger a plântula, a plantinha quando ela for nascer, porque existem pragas que ficam debaixo da terra, que a gente chama de pragas de solo. Coró, lagarta-rosca, lagartelasmo, cupim. Então esses insetos que ficam abaixo da terra, a gente não está vendo eles. Então a gente tem que proteger a planta contra esses insetos que ficam na parte subterrânea, tá? Então a gente coloca esse inseticida na semente para no início ela germinar normal sem nenhuma falha, tá? O fungicida, igual a professora falou, que existem doenças que vêm na semente, a maioria vem na semente. Então a gente tem que colocar uma proteção nessa semente para que essa doença não se desenvolva, né? Nós temos uma principal doença quando começa a nascer que chama dumping off, que é o tombamento, tá? Então se a gente não fizer um tratamento bem feito, a plantinha nasce, a doença ataca a planta e ela morre, ela cai, ela tomba. Então é uma planta a menos, é uma falha no estande da lavoura. Nós não queremos isso. Professor. Então, pessoal, é como a gente diz, né? É entrar na lavoura, é observar, é entender dos estádios fenológicos da planta. Jefinho estava falando, nesse momento aqui, ó,
com 4 trifólios, né? 3 para 4 trifólios, né? Ela tá na fase de 3, entrando pro quarto, tá começando a soltar o quarto. Qual é o manejo que tem que ser feito nesse momento? Aplicação de herbicida para controlar, porque a gente sabe que aqui na lavoura da soja, ela é uma lavoura um pouco mais econômica na questão de nutrientes, de adubação, porque ela não exige o nitrogênio, né? Como a gente já falou. Porém, as ervas daninhas competem com tudo isso, né? Então, nesse estágio fenológico que a planta está, o produtor, com certeza, choveu muito essa noite, de anteontem para ontem, né? Mais de 100 milímetros, está impossível entrar na lavoura, né? Então, assim, ele deve estar esperando dar uma secada para quê? Ele vai vir aqui, ele vai fazer um herbicida e junto nessa cauda. Esse é o grande problema, a gente bate muito em cima dessa questão. Mistura de tanque, né, Jefinho? Ele vai fazer um herbicida, ele vai fazer um inseticida, um foliar, que a gente já está vendo algumas mariposas aqui rodando nessa área, né? E eu bato muito em cima da tecla disso com vocês, pessoal. Conhecer as mariposas que estão sobrevoando na lavoura. Manejo integrado de pragas. Conhecendo a mariposa, eu sei qual a lagarta que vai estar atacando, né, Jefinho? É muito importante. Então, são vários pontos que a gente precisa observar, tá? Então, aqui ele vai fazer essa mistura de tanque e vai fazer essas aplicações que são necessárias dentro desse manejo. Como essa aqui é uma soja 7110, ela é transgênica, ela é BT e RR. BT é controle para proteção das 5 principais lagartas que atacam a soja. E RR porque pode ser aplicado aqui nessa lavoura de soja o herbicida que a gente sempre fala para vocês, que é o glifosato, né, o Roundup, tá? Então vocês podem aplicar, o produtor pode aplicar o glifosato para controlar tanto folha larga como estreita, certo? Para fazer o controle dessas ervas daninhas. No caso, se tivesse aqui, agora, como vocês estão vendo aqui, não tem, né? Não estou vendo nenhum capim amargoso, certo? Lá na frente a gente está vendo algumas plantas de milhos que da lavoura antecessora, né? Antecessora, que foi feita uma dessecação antes do plantio para o controle das plantas remanescentes anterior, tá? Então essa lavoura aqui no estado geral, ela tá bonita, tá? Tá faltando aqui só o controle dessas ervas daninhas e posteriormente, quando ela entrar no estádio R1, que é no início do florescimento, é o outro cuidado que a gente tem, que a gente vai falar agora há pouco, é sobre o controle da principal doença da soja, que é a ferrugem asiática, certo? Esse controle tem que ser feito antes até do aparecimento da doença, um preventivo. A gente vai usar a vacina, né, Jefinho? A gente vai utilizar um fungicida. Nós temos fungicidas preventivos, que a gente utiliza antes de aparecer a doença, e se aparecer o sintoma da doença, a gente entra com um fungicida curativo. De ataque, né? Para atacar, para não deixar aumentar a disseminação da doença dentro da lavoura. Como a gente já disse, né, toda doença, grande parte das doenças começa de baixo para cima. Né, Jefinho? E o que acontece? Essa planta aqui, como nós estamos chovendo muito, o produtor vai fazer uma adubação foliar, ela tende ao quê? Crescer de uma vez e fechar. Então, na hora do momento, se ele deixar para fazer a aplicação de um fungicida para controle de doença, com a planta já fechada, com a entrelinha fechada, né, um curativo, ele não vai conseguir atingir o alvo com facilidade. Quando a gente fala alvo, né, que o professor está falando, no caso se for a ferrugem asiática, a ferrugem ela se instala de baixo para cima no terço inferior da planta, lá embaixo. Na parte de baixo. Então o produto, o fungicida, quando a gente for regular o pulverizador, tem que entrar dentro da planta até lá embaixo. Se eu jogar o produto com uma pressão tal, com bico que não tal, consegue, que não consegue ir penetrar lá no bacheiro, nós não vamos ter o controle eficiente dessa doença. Mas a aplicação vai ser ineficiente, né? Porque não atingiu o alvo. O alvo é a doença que está instalada no bacheiro da planta. Se fosse uma doença que estava aqui em cima, na parte superior, aí né? Sim, mas como ela tá, a gente sabe que ela vem do terço inferior para cima, tá? E o que causa essa doença se eu não controlar? As folhas amarelecem e caem, certo? E eu não posso perder uma folha na minha planta. Cada folha dessa daqui até a colheita é imprescindível. É isso aqui que vai translocar
os fotoassimilados, os nutrientes para encher o que grão. realiza fotossíntese, né, Então, gente? não podemos perder folha em planta. A despigmentação de uma folha causa o quê? Ela não vai realizar a fotossíntese 100% que ela poderia estar realizando. E eu já falei isso com vocês. A fotossíntese é o meio que a planta tem de produzir os nutrientes para ela, né? É através da fotossíntese. Ela precisa dessa geração desse nutriente, dessa realização desse processo fisiológico dela para poder produzir seu próprio alimento, certo? Ah, mas a gente fornece adubo no plantio. Tá, o adubo está ali. Às vezes os nutrientes estão ali, mas a planta às vezes não consegue absorvê-lo, transformá-lo, né? A planta busca esse nutriente e a planta não precisa, não é só de NPK e micro, né? Ela precisa do hidrogênio, ela precisa do oxigênio, ela precisa do carbono, que são o quê? Realizados através da fotossíntese. Certo. Ah, mas aí você falou que a planta é transgênica, que não precisa controlar a lagarta. Não é controlar a lagarta, é entre parênteses, né, gente? A gente sempre tem que fazer o monitoramento que dentro da lavoura não existe só lagartas. Dentre as pragas, os insetos, né, que atacam a lavoura, não é só lagarta. Nós temos mosca branca, nós temos a vaquinha, nós temos o percevejo quando começa a florescer, começa a formar a vagem. Temos que controlar. Se tiver percevejo na lavoura e a gente não fizer o controle, vai ser grão xoxo, vai abortar a flor. Tá? Então, esses cuidados que a gente tem que ter são, eu costumo falar, todas as etapas da lavoura são importantes. A gente tem que minuciosamente observar toda semana o que está acontecendo aqui dentro da lavoura. Aqui nós temos uma folha já mais velha, né? Ó, vocês podem ver, ela foi danificada, ela foi injuriada, certo? Mas o que aconteceu? A lagarta ou a vaquinha, né? A gente pode ser um percevejo também. A gente não tá vendo aqui na lavoura porque ele fez a injúria. Porém, o que aconteceu? O tratamento, né? A característica do material de ser BT conseguiu controlar, tá? Então, ó, a importância. Ele começou a injuriar. Foi uma pequena injúria, já causa perdas? Não tanto, mas já causa uma diminuição de produtividade. Porém, o material, a característica do material conseguiu o quê? Segurar a supressão desse ataque. Isso é imprescindível, é muito importante. O tratamento de semente bem feito é para proteger essa planta, para que ocorra um fechamento da lavoura que a gente chama do estande. No caso da soja aqui, eu não contei quantas plantas tem por metro aqui para saber a população, mas eu creio que deve estar em torno de 16, né, professor? Depois mais ou menos isso, 320 mil plantas por hectare. No caso dessa soja, como é uma soja precoce, é uma população mais alta que o produtor coloca, certo? Uma soja precoce tira ela em torno de 100, 110, depende do ciclo dela. Por que eles plantam essa soja precoce? Para colher ela mais rápido e dar tempo, se as condições de tempo favorecer, fazer um novo plantio ainda, posterior, do milho que a gente chama de segunda época, que é o milho safrinha. Isso mesmo. Certo? Então, quanto mais rápido o produtor plantar no início da chuva, mais cedo ele vai retirar essa soja e mais cedo ele vai realizar o plantio subsequente. Da sua safrinha, né? Safrinha, que a gente não chama de safrinha, é segunda safra. Porque hoje já produz mais do que a safra normal. Eu acho que produz do mesmo tanto, né? Porque as tecnologias, a qualidade, o produtor, cada dia mais, ele está se tecnificando, né, Jefinho? Ele procura, sim, no mercado, produtos que vão atender, produtos de boa qualidade. E aí você vem do planejamento, que você falou lá no começo. É o planejamento do técnico, do agrônomo, do produtor, é uma simbiose, né? Nós chegamos aqui, na hora que nós chegamos na propriedade, né, o produtor estava lá com uns 4 ou 5 técnicos, pessoal da parte de venda, de assistência técnica, estava lá conversando com o produtor, já andaram na lavoura, outros que chegaram vão andar, e é assim, né? É uma junção de equipe para poder chegar nessa produtividade que é tão esperada, e ainda mais no mercado que nós estamos, né? Olha o preço aí da saca de soja, é imprescindível a gente manter a sanidade e a gente cuidar como um bebezinho mesmo dessas lavouras nossas. A professora está falando, uma lavoura dessa aqui, que é uma lavoura grande, a quantidade de técnicos, de vendedores que vêm assessorar essa lavoura. Isso. Porque cada um quer mostrar seu produto. E para esse produto fazer efeitos que satisfaça o produtor,
ele tem que estar aqui olhando. Se ele deixar passar do ponto de aplicar um produto dele, o produto dele vai se queimar no mercado. O produtor vai falar, isso aqui não me serve mais. Isso mesmo. Às vezes é um produto assim excelente, maravilhoso, mas se aplicado no momento errado, ele não vai conseguir, né, demonstrar a sua eficiência. E aí é onde a gente tem muito problema. Então, a gente não sabe se a gente vai trabalhar com assistência técnica, se a gente vai ser um gerente. A gente tem que conhecer, a gente tem que saber andar, a gente tem que entrar na lavoura e conhecer e entender cada estágio que a planta está, a sua necessidade. Justamente. Né, certo? Então essa lavoura está sendo conduzida, né? A próxima etapa vai ser a aplicação do herbicida, igual nós falamos para vocês. Ficar monitorando diariamente, semanalmente, o aparecimento de pragas. Ah, mas eu vi uma vaquinha aqui, eu já vou jogar inseticida. Não, gente, a gente faz amostragem, certo? Nós temos vários métodos de amostragem para diagnosticar quais as pragas que estão na lavoura, a quantidade dessas pragas. E a partir de dessa contagem, que vai fazer o tratamento. Isso, se a gente vai entrar ou não. A praga tem que atingir o NDE, que é o nível de dano econômico, que eu tanto falo para vocês. A gente faz a contagem, coloca um pano de batida aqui no meio das entrelinhas, saculeja as plantas, vê a quantidade de inseto que caiu, quais os insetos. Para cada inseto tem uma porcentagem de dano econômico. Abaixo desse dano econômico não há necessidade de entrar com o pulverizador. Isso mesmo. Somente quando atingir o dano econômico que a gente vai fazer o tratamento. Por isso que é importante fazer o monitoramento semanal. Isso mesmo. E aí, pessoal, o pessoal também trabalha muito, né, com a aplicação de inseticida sistêmico, né? Por quê? Tá com um nível, tá no início do dano econômico, né? Ele às vezes entra com o produto e esse produto fica agindo ali por alguns dias na planta, né? Esse produto sistêmico. Por quê? Se eu tiver com pouca supressão e entrar com um produto de contato, eu vou estar jogando o produto fora. Não é necessário, não é viável fazer essa aplicação. Então, uma coisa que eu falo muito com vocês, leiam a bula, passem a saber o que é aquele produto que está sendo oferecido, o que tem no mercado, como que é a forma de ação dele. Porque às vezes você vai fazer um produto que não pode ser aplicado naquele momento também. Ele vai controlar? Vai, mas poderia estar controlando mais de acordo com o grau de infestação que está na área. Porque um produto sistêmico, a partir do momento que a gente aplica ele na planta, o princípio ativo desse produto fica circulando dentro da planta, protegendo essa planta contra o alvo, contra o inseto que a gente está querendo controlar. Então, ele não vai servir só no momento que eu apliquei. Esse produto fica circulando dentro da planta, protegendo a planta, certo? Então, é muito importante a gente saber se um produto é sistêmico ou de contato, para a gente saber o modo de ação. Isso mesmo, né? Certo? Posteriormente, a gente já falou de tratos culturais, né? Vamos supor que essa lavoura já esteja florescida, já está enchendo grão, já está próximo da colheita, né? E como o produtor vai fazer outro plantio, vai fazer uma safrinha, muitos produtores utilizam a técnica de fazer uma dessecação pré-colheita. Aplicar um produto, um herbicida, para forçar, aí sim, a vagem já está formada, o grão já está cheio, já está secando, aí eu quero perder folha, eu quero ocorrer uma desfolha na planta para ficar só as vagens, para me antecipar a minha colheita. Mas essa antecipação de colheita tem que ser feita com muito critério. Tá? Número 1, clima, tempo. Logística de transporte. Isso mesmo. Certo? Maquinário suficiente para fazer a colheita. Pensa eu fazer uma dessecação de uma lavoura minha hoje e não ter caminhão para poder... Não ter caminhão para transportar. Eu tenho que colher essa soja o mais rápido possível. Imagina eu fazer uma dessecação. A vagem já está formada, o grão está seco. E começa a chover e eu não tenho condições de colher essa soja. Perda, gente. Prejuízo. Então a gente tem que conhecer de clima, né? Tem que saber se eu vou ter condições suficientes de transportar a tempo essa soja para o armazém. Tá? Do contrário, isso não realize, espere. Que era para ser um benefício, vai ser uma dor de cabeça para o produtor. Isso, com certeza. Então, critério. Quando que é recomendado fazer essa dessecação? A partir de R7. Antes do estádio R7, o grão ainda está verde, não está seco o suficiente. Então aí vai ocorrer perdas, certo? Vai ter desconto lá no armazém. Não vai debulhar a vagem, né? Na hora que eu começar a bater essa na colheitadeira, não vai debulhar, certo?
Então, já desconta em impureza desconta lá no impureza. armazém. Então, essa técnica, quando for fazer opção, a gente tem que ter em mente, para orientar o produtor, todas essas condições que eu estou falando para vocês, nós estamos falando, tá? Clima, principalmente, logística de transporte e de colheita. Isso mesmo. Então aí vem a parte administrativa também, né? De Exatamente. planejamento. A gente tem que tomar muito cuidado, porque lá no armazém, gente, desconta sobre impureza, desconta de umidade, desconta se tiver injúria, né? De percevejo, principalmente. Então a gente tem que estar atento. Por quê? Porque para a gente realizar a técnica da dessecação, para fazer esse manejo, parte-se de um pressuposto que, como o Jefinho falou, a gente vai fazer um novo plantio aqui. Então a gente ainda tem chuva, né? Ninguém vai fazer uma dessecação para plantar um milho aqui, que eu tenho certeza que o produtor vai plantar um milho aqui, sem ter uma janela aí de chuva, né? Então a gente precisa, vai ter aí 5, 6 dias de sol. Beleza, você calcula, né, quantos dias essa dessecação vai gastar para te entregar o material naquela janela de chuva, né? E aí, maquinário lá na porta da lavoura, caminhão na porta da lavoura e o armazém já preparado para receber. E outra coisa muito importante, né? O herbicida que vai ser utilizado para fazer essa dessecação. A soja, gente, ela é transgênica, ela é RR. Eu posso utilizar o Roundup, o glifosato, para fazer a dessecação? Claro que não. Ela é resistente ao glifosato. Então eu tenho que utilizar um herbicida de contato. Contato por quê? Porque atua mais rápido. Eu aplico um herbicida de contato hoje, amanhã já está tudo seco. Isso certo? mesmo. Ele é mais rápido a ação do que o sistêmico, tá? Então, são herbicidas que a gente chama de graminicidas, ou pode ser conjugado com de folha larga, mas que não sejam sistêmicos, sejam de contato. Para o mais rápido possível ocorrer essa desfolha e até o controle das ervas daninhas que tiver também. Claro, na hora que na dessa próxima dessecação. lavoura já vem plantar no limpo, No né? limpo. No limpo. É muito importante essa colheita no limpo. A Isso professora mesmo. falou por causa das impurezas e atrapalha também a colheita, né? Claro. Impede de ser feita uma colheita. E aí bem feita. entra de novo nas impurezas, que vai ser descontado lá, né? No armazém. Né, Certo? Jefinho? Acho que nós abrangemos tudo que tinha que falar sobre a colheita da soja, né? da cultura da soja, todos os manejos, né? Os cuidados que tem que ser feitos. Isso. Que a gente bate muito na técnica, gente. Vocês vão ser técnicos. Por favor, gente, entre dentro da lavoura, monitora, aprendam a reconhecer as pragas, né? Tenham a curiosidade quando vocês estiverem dentro de uma lavoura. Eu não conheço essa praga, procura saber qual que é, identifica. Hoje a gente temos o telefone, que é uma ferramenta poderosa. Você coloca ali, você já descobre na hora. Você tem lá vários manuais também, em PDF, que você deixa salvo no seu celular, né? Olhou, vai lá no manual de identificação de praga, manual de identificação de doença, manual de identificação de ervas daninhas. Você tem tudo na sua mão, gente. E outra coisa. Ah, professor, hoje tem o drone. O drone sobrevoa a área. Beleza. É uma ferramenta boa. É uma ferramenta boa. Porém, o drone não vai captar as pragas que estão aqui, não. O drone não tem imagem infravermelha para poder vir aqui, ó, no pezão aqui no chão e olhar aqui quais são as pragas. O drone não faz no levantamento de pragas também, não. É você. Você tem que vir aqui, ó, e procurar. Andar em zigue-zague na área, né? Para ficar o mais representativo possível. Não é vir aqui na beirada. Gente, beirada não é lugar de se entrar para fazer avaliação. A gente faz avaliação lá no meio da lavoura, né? A gente sabe que a beirada, a janela, né, que a gente fala da área, ela tem uma maior supressão de insetos também. Por quê? Porque está do lado de uma outra lavoura. Aqui abaixo nós temos já um plantio de milho aqui. O milho já está no 4, 5 dias de nascido aqui. Então, a janela não é lugar de você fazer avaliação. Você faz avaliação lá no meio da lavoura, andando em zigue-zague para ficar o mais representativo possível. Porque quando você estiver na lavoura, estiver com o produtor fazendo assistência, pensa ele te perguntar o que é isso aqui, você coçar a cabeça e falar para ele que não sabe. Fica ruim, não fica? Então nós temos que nos preparar, tá? Para não ter dúvida, certo? Claro que a gente não sabe tudo. O que a gente não souber, a gente vai procurar para aprender. Isso. É isso que a gente orienta vocês. Claro. Ninguém sabe 100%. Mas o que a gente pode fazer é sempre estar melhorando. Com sempre certeza. estar atualizando.
Essa variedade que foi plantada aqui hoje, né, 7110, é uma das variedades da propriedade, temos outras, que a gente não planta só uma variedade dentro da propriedade. A gente planta vários talhões com outras variedades de ciclos diferentes. Isso. Certo? Como que eu vou colher uma lavoura enorme, vamos supor, de 5.000 hectares num ciclo de 100 dias? Eu tenho colhedeira para colher tudo de uma vez só? Então nós temos que plantar lavouras de ciclos diferentes. Cultivar diferente. Cultivar diferente. Eu começo a colher essa daqui, dá tempo de eu colher. Aquele outro talhão que é mais longo, vai dar tempo de chegar para mim não parar a minha colheita. Isso Por mesmo. isso que a gente temos que fazer O esse planejamento. Isso mesmo. É isso mesmo. Isso já tem que ser feito, gente, lá antes do plantio. Ah, eu vou plantar o talhão próximo da casa. É tardio? O talhão, por quê? A gente tem que ver até a distância, né, Jefinho? Porque eu saí daqui, dessa área, às vezes o produtor tem uma outra área a 20 quilômetros daqui, né? E essa logística, esse deslocamento, vai ser viável ou não vai? Então tudo tem um planejamento, você tem que ter um mapa da propriedade e se planejar, né? E aí, gente, você vai garantir um sucesso na sua produtividade, sucesso tanto financeiro, né? Porque é muito triste. A gente quer casar o sucesso financeiro com a gente ter aquele prazer de que a gente fez um serviço bem feito, que a gente entregou isso para o produtor, né? E é isso que faz a gente ter o diferencial no mercado, né? A gente saber e ter assim, dentro de nós que a gente entregou, né, para o produtor, satisfez tanto o bolso quanto o ego, né? Que é importante. Hoje nós sabemos que o custo de produção de uma lavoura de soja hoje é acima de 50 sacos por hectare. O custo. Quanto que custa para me formar um hectare? Em torno de 50, 55 sacos de soja por hectare. Então, se eu colher abaixo de 55, é prejuízo, é vermelho, né? Eu tenho que dar condições para o produtor de colher acima do custo. Certo? Quanto mais acima do custo, mais retorno financeiro vai ter. Com certeza. Então, hoje, produtor, igual um produtor desse aqui, não tira menos de 70, 80 sacos de soja por hectare. Não pode. Senão ele vai inviável. Ele vai estar trabalhando e não vai ter retorno. Então nós temos que dar condições para esse produtor colher 80, 90, até mais de 100 sacos por hectare. Esse seria o ideal. Com certeza. Essa é a nossa função como técnicos, como engenheiros, para orientar o produtor para obter essa produtividade. Esse sucesso na lavoura. E sucesso. O mais, gente, muito obrigado por vocês. Até mais. Até a próxima aula, se Deus quiser. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Tchau, gente. Tchau, gente.